Galera, o Gohan terminou o último arco tão poderoso que chamou atenção até do papito dele, né? Mas e aí, é oficial? Finalmente Gohan superou o Goku? Resposta vai explodir sua cabeça. Vamos ver isso agora. Trunks, Peter aqui! Galera, na nossa análise do capítulo 101 do mangá de Dragon Ball Super, a gente mostrou que o poder do Gohan, quando ele usa a transformação bestial, era tão grande que o Goku e o Vegeta sentiram todo aquele poder lá do templo do Bills. E realmente era um poder tão grande que o Goku teve que ir pessoalmente ver aquilo. Tipo, o que é isso, né? Mas aí fica a pergunta, será que o Gohan realmente superou o Goku? Ou é cedo ainda pra gente dizer isso? E é cedo demais pra pedir um like? Não deu, tô vendo a barra do vermelho aqui, ó. Eu não acho não, já tá na hora, né? Obrigado de coração, galera, vocês ajudam demais. Dão muita moral pra esse canal aqui, vamos lá. Bom, galera, um tempo atrás, a gente gravou esse vídeo daqui. Dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo. Você pode tocar, viu? Você não sai desse vídeo quando você toca aqui, não. Ele só fica aqui embaixo pra você tocar depois. Você já abre aqui embaixo. Não sei se vocês sabem disso. Mas enfim, a gente gravou esse vídeo. Aliás, esse vídeo tá aqui embaixo. Mostrando que uma entrevista do próprio Tio Akira indicava que o Gohan pode ter finalmente se assumido como o guerreiro Z mais poderoso. O próprio Tio Akira tinha falado isso. Que por sinal é uma justiça feita ao personagem. Porque ele terminou o Dragon Ball Z como o mais forte, mas teve um desempenho ridículo no Dragon Ball Super. Então, pô, tava lá em cima, de repente, pô, né? Botaram pra baixo, esqueceram o Gohan. Então, eu sei que o Tio Akira já soltou essa e que sim, o Gohan deve ter superado o Goku. Mas será que a obra deixou isso claro? Tipo, se o Tio Akira não tivesse dado aquela entrevista, a gente chegaria a essa conclusão sozinhos, nós dois aqui, eu com você aí? É isso que eu quero analisar agora. Então eu vou recapitular algumas coisas que eu disse naquele vídeo, começando pelo capítulo 6 do mangá, onde o próprio Vegeta disse que o Gohan possui o maior potencial de todos, mas o Goku disse que não era seguro chamar ele pro torneio do Bills e do Champa porque o Gohan tinha parado de treinar. Então é uma coisa que a gente não tem um peso muito forte, né, do que vai acreditar ou não vai, porque, pô, Vegeta fala uma coisa, o Goku meio que passa uma borracha ali, né? Ou seja, o Vegeta confirmou que o Gohan poderia ser o mais forte se ele quisesse. Mas o Goku disse que o Gohan estava vivendo outra fase naquele momento. É estranho isso, né? No próprio Torneio do Poder, o Kuririn chega a comentar que o Gohan ficaria mais forte que o Goku e Vegeta se ele abandonasse o trabalho e os estudos para se dedicar ao treinamento. Então essas são algumas falas, galera, que indicam realmente que o Gohan poderia superar o Goku e o Vegeta se ele quisesse, desde o início. Se ele quisesse. Mas até aí são só citações. Não tem nenhuma escala de poder sendo mostrada. Tipo, o que pode comprovar isso pra gente, né? Só que ainda no mesmo Torneio do Poder, sabe? Do mangá, ok? Não do anime. Tem uma cena que pra mim deixa claro que, pelo menos até um determinado momento do torneio, o Gohan era superior ao Goku e ao Vegeta. Vocês concordam comigo que o Goku e o Vegeta transformados em Super Saiyajin Blue estão na mesma ordem de grandeza do poder do Freeza dourado? Certo? Acho que aqui a gente bate mais ou menos um consenso. Na ordem de grandeza, ok? Não tô comparando cravado, ok? Então acho que a gente pode partir daqui, desse ponto. Meio que um ponto de consenso entre a gente. Acontece que o Freeza dourado, durante o torneio, acabou desafiando os Saiyajins do Universo 6, e nisso a Kali acabou entrando no modo Berserk e varreu o chão com a cara do Freeza dourado. A gente viu isso. E aí, né, pouco tempo depois, para impedir que a Kali perca totalmente a consciência, a Caulifla colocou o brinco Potara, enquanto o Kiabi colocou outro brinco na orelha da Kali. E dessa forma as duas se fundiram na Kefla. Aí, galera, a Kefla fez mansplaining com todo mundo. Eu não preciso nem dizer que a Kefla é mais poderosa do que a Kali, já que a Kali faz parte da Kefla. Não tem nem o que discutir. Só que adivinha quem empatou com a Kefla? Ele mesmo, Gohan. Agora raciocina comigo, né? Partindo do ponto da gente. O Freeza dourado, ele é tão poderoso quanto o Goku Blue e o Vegeta Blue. Mas a Kali estava humilhando o Freeza dourado. A Kefla é mais poderosa do que a Kali. E a mesma Kefla não foi poderosa o suficiente para derrotar o Gohan e acabou empatando com ele. É só você botar numa escala de poder. Galera, pra mim tá claro que isso já significa que o Gohan místico, recém-treinado, já tinha superado o Goku Blue e o Vegeta Blue. E olha que o Piccolo só teve 2 dias pra treinar o Gohan, e mesmo assim, ele conseguiu fazer isso. Tem nada a ver, o Goku venceu o Gohan. Calma, Mequetrefe, você tá nervoso. Eu tô falando do mangá, ok? Essa luta do Goku contra o Gohan que você tá falando aí, antes do Torneio do Poder, só aconteceu no anime. O mangá continuou. O anime acabou no Torneio do Poder. Não dá pra analisar o mangá com base no que aconteceu no anime, ok?
respira. Então, ok, o Gohan ali superou o Goku e o Vegeta, mas só na forma Blue. E eu tô dizendo isso porque pouco tempo depois surgiram duas coisinhas chamadas Instinto Superior e Ego Superior. Então agora não tem mais como. O Gohan só com a forma mística não daria conta de superar essas transformações, né? E por isso ele próprio teve que ganhar a forma bestial dele. Então bora continuar nossa análise, hein? Você tava achando que acabou. Vocês se lembram que durante a saga do Moro, o Meros acabou sendo apagado quando quebrou a lei dos anjos? E aí isso serviu como motivação pro Goku dominar o instinto superior completo? Foi isso que fez o Goku dominar o instinto superior, né? Completamente. Então durante a luta do Goku contra o Moro, todo mundo tava lá, inclusive o Gohan. E ele até ajudou o Vegeta a mandar energia pro Goku antes do Ubi mandar aquele poder pro Goku fazer aquele Suzano, né? Ou seja, o Gohan viu o quão poderoso o Goku era com o instinto superior ativado. E esse é o principal ponto que leva a gente ao capítulo 101. Porque na página 22, o Piccolo observa os Gamas e o Dr. Edo e fala: se não fosse eles, não seríamos capazes de vencer. E aí o Gohan diz: com um monstro como aquele céu, talvez a gente não conseguisse derrotá-lo, mesmo com meu pai e Vegeta presente. Bora interpretar essa frase juntos, ok? Vamos lá. O Gohan tá dizendo que o Goku e Vegeta não conseguiriam derrotar o Cell Max, sendo que o Gohan já conhecia o poder do Goku com o instinto superior. Só que ele mesmo, o próprio Gohan, não só eliminou o Cell Max, como ele humilhou o Cell Max. Tá certo que o Gohan precisou da ajuda do Piccolo pra conseguir atingir a cabeça do Cell Max, beleza. Mas, há de se convir, galera, o Gohan só precisou da ajuda pra poder evitar mais estragos. O Gohan já tinha o Cell Max dominado ali, porra, na boa. Bora lembrar que o Cell Max partiu com tudo pra cima do Gohan com um baita socão. E o Gohan nem arredou o pé do lugar, tava lá de GG. E ainda revidou com o chutão que jogou ele longe. Vocês lembram que o Moro tentou atravessar o peito do Goku com um golpe com a mão e o Goku nem se moveu? Foi isso que o Gohan fez com o Cell Max, sendo que o Cell Max já era comprovadamente mais poderoso do que o Goku. Então eu acho que com isso já nem resta mais dúvida. O Gohan não é só mais poderoso que o Goku, ele tá pelo menos 2 patamares acima do Goku, porque só acima do Goku o próprio Cell Max já tava. E como o Gohan tá acima disso, então sim, ele tem que estar pelo menos 2 patamares acima do Goku. É como se o Goku fosse um Saiyajin na forma base e o Gohan fosse um Super Saiyajin 2. É isso que tá acontecendo agora. Agora o outro questionamento é: o Gohan ele vai assumir essa responsabilidade de passar a ser o protagonista? Vai assumir mais protagonismo? Porque era a intenção do tio aqui lá, não é? Ou é fogo de palha e já o Goku volta a roubar a cena? Porque, pô, na boa, vai ficar essa coisa sempre, porra. Vai ter uma luta entre pai e filho no mangá? Ou será que o Goku só viu no Gohan a esperança de conseguir derrotar o Black Freeza? Isso a gente vai ter que esperar pra ver. Você concorda com essa análise? Você acha que o Gohan superou o Goku? Comenta aqui embaixo que eu quero realmente ver. E dá um coraçãozinho, hein? Só que aqui agora com o canal inscrito. Você tem que estar inscrito no canal. Aqui é o único canal que aborda, de verdade, raiz nerdística total, pô, multiversal nerdística esse portal. A gente aborda tudo, é bom demais ter você aqui pra gente sempre conversar. Então se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo de Dragon Ball, de Naruto, não sei, outro super-herói. Valeu, galera, até a próxima. Fui!